Olá, meu nome é Larry, dos canais Na Verdade com Larry. E esse é mais um Pensando Oculto Novos Temas, apometria com Tati, Espírito Livre. Olá, Tati, tudo bem? Olá, tudo bom? E vocês? Tudo jóia. Olá, Arnaldo, tudo bem? Olá, Larry, tudo bem? Vamos Olá, lá. Tati, tudo bem? Tudo bom. Arnaldo, por favor, comece. Tati, seja novamente bem-vinda ao nosso canal. Nós Obrigada. gostamos muito, seu vídeo anterior foi muito apreciado. E Muito. nós estamos hoje com um novo tema, apometria, e nós gostaríamos que você discorresse um pouco sobre o assunto. Certo. Obrigada, agradeço de novo o convite também. Gosto muito de estar aqui com vocês, sempre muito rico, né? Uma troca muito legal. Bom, eu vou começar, como sempre, assim, falando um pouco do meu contato, né? Da minha história com a apometria, na verdade, como que eu cheguei nisso, né? Que acho que é um bom começo, assim, né, para falar. Na verdade, assim, eu fiz um atendimento apométrico, né? Me atenderam, na verdade, há muitos anos atrás. Eu não estava nem nessa área, na verdade, né? Da espiritualidade, etc. E aí eu fiz um atendimento para mim e eu gostei muito. Surtiu muito resultado para mim. E eu comecei a me interessar, né? Eu meio que pensei assim, algum dia, se eu for, né, me envolver nessa área, eu vou estudar isso. E aí foi uma coisa meio mágica para mim, né? Porque eu tinha uma questão, a apometria você sempre traz a questão que você quer trabalhar, né? E aquilo surtiu um resultado muito rápido, assim, muito, como que eu vou dizer, muito eficaz mesmo e de uma forma muito profunda, né? Então eu já e eu senti uma conexão muito grande, assim. Para mim, na hora ali, eu também fui percebendo várias coisas, tal. Foi uma experiência muito bacana. Quando, anos depois, eu comecei a ter o meu despertar espiritual, né? Até acho que esse atendimento de apometria foi um passo grande, né, para mim caminhar para isso, assim. E aí, uma das primeiras coisas, né, depois do tarô, né, o tarô foi o primeiro, assim, mas acho que uma das primeiras coisas que eu pensei, eu falei assim, eu quero aprender isso, né, porque essa técnica foi muito boa para mim e tal. E eu fui atrás de ver o que era, né, porque eu nem entendia direito o que era, só sabia que era muito bom, que fazia muito efeito, e eu vi que é bem complexo. É uma coisa que, inclusive, na época eu estava começando nessa área e eu falava assim, nossa, que negócio doido, sabe? Eu até cheguei a dar uma duvidada no sentido assim de, meu Deus, será que isso tudo existe mesmo, né? Que loucura e tal, enfim. E ficou ali guardadinho na gaveta, porque para mim, naquele momento, era muita informação, né? E aí, eu continuei fazendo meus estudos de outras áreas e tal, e uma amiga minha, que é muito amiga minha, e a gente trabalha junto, e ela também dessa área das terapias, né, dessa parte mais espiritual, ela que me falou, ela atendia apometria, né, atendeu por muitos anos, e ela falou para mim, normalmente a apometria é feita em dupla, né, o atendimento. E ela falou assim, eu parei porque eu não tenho uma dupla, né, e aí eu falei assim, pô, Mari, né, eu sempre quis aprender e tal, só que eu nunca fui a fundo, não sei o quê. Aí ela achou um curso online, me indicou, falou assim, tem esse curso aqui e tal, eu comprei, você não quer comprar e fazer? Aí a gente pode começar a atender. Aí eu super animada, comprei o curso, comecei, né, e eu lembro que eu acordava era muito louco, assim, eu acordava muito cedo, quase de madrugada, assim, para estudar, para ter tempo de estudar, e eu tinha que dormir depois, porque eu acho que era tão intenso, tão denso, assim, as informações, que o meu cérebro precisava de um descanso, era um negócio louco, assim, que saiu do meu ritmo, né, mas eu tava adorando. E aí, quando eu tava fazendo o curso, essa minha amiga, ela começou a desenvolver um curso de tarô, e aí hoje ela tem esse curso até, né, e aí ela falou, olha, eu não vou poder atender agora, porque eu parei de fazer os atendimentos para me dedicar ao curso. E aí eu falei, tudo bem, tá, mas eu vou continuar. E continuei fazendo esse curso, e aí eu senti falta de uma parte mais presencial, né, porque esse curso era online, e aí apareceu um curso de um pessoal que eu já conhecia, e eu falei assim, vou fazer. E aí eu fiz o curso, né, e fiquei meio em stand-by, assim, naquela de, quando você voltar a atender, a gente faz junto, né, o atendimento. E aí foi muito engraçado, porque, assim, um tempo depois que eu fiz, as duas tiveram esse chamado ao mesmo tempo, porque aí a gente conversava, né, e falava assim,
nossa, eu sonhei um negócio de apometria, ou, alguém veio do nada me perguntar se eu atendia apometria, sabe? E começou as duas, assim, aí a gente se ligou e falou assim, olha, eu acho que e a gente é muito conectada, né? A gente brinca que uma leva recado para outra, assim, ó, as nossas egrégoras se conversam ali e mandam um recado. Aí a gente falou, olha, eu acho que é um chamado, né, duplo, né, para a gente começar a atender. E aí foi assim, ela falou, não, então tá bom, vamos começar a atender, vou abrir esse espaço, né, na minha agenda e tal. Enfim, eu tenho parceria com ela em várias coisas, eu também trabalho com ela nesse curso de tarô, né, acho que até eu já comentei aqui. E aí a gente começou a atender juntos, né, a gente fez uns atendimentos no começo para a gente se conectar, né, e ver como a gente trabalhava e tal. E aí começou a deslanchar, porque realmente começou a dar resultado, as pessoas adoraram, começaram a falar umas para as outras, né? Foi meio no boca a boca. Hoje a gente já tem uma estrutura, né, de divulgação, assim, a gente tem um perfil no Instagram, no YouTube e tal, e a gente vai alimentando ali, mas é mais no boca a boca mesmo. Então, foi assim a história, né? Para mim, a apometria já veio com um impacto muito forte, e de fato ela é bastante forte, assim, até hoje a gente atende, e aí tem hora que eu falo, nossa, esse negócio é muito doido mesmo, sabe? É muito profundo, assim, é muito misterioso, né, também em alguns aspectos, mas uma coisa que me dá muita satisfação, assim, porque é um servir espiritual mesmo, né? A apometria ela é bem espiritual, muito satisfatório, e que você sente que você está, de fato, fazendo a diferença e trabalhando, né? Trabalhoso mesmo. Então, é uma técnica que eu gosto muito e estamos desenvolvendo aí, e também tem muito estudo, muita coisa para se aprofundar, então eu gosto, né, de estudar e tal, então é bem bacana, assim, basicamente é essa minha história, assim, com a apometria. E estou no caminho. Certo. Arnaldo, eu Pois não? posso já conversar um pouquinho com a Tati antes da gente começar com a pergunta? Pois não. Então, Tati, eu queria te perguntar uma coisa. Você entende que, desculpa, não sou psicólogo nem nada, mas eu tenho uma certa sensibilidade, afinal eu faço leitura de tarô também, enfim. Você sente que o teu atendimento com uma apometrista ou um apometrista te ajudou a falar, nossa, isso aqui é legal e eu quero aprender? Foi alguma coisa assim? Eu queria que você falasse melhor sobre o que foi esse seu atendimento, se ele mexeu com você nesse sentido, ou se era um outro tipo, vamos dizer assim, de chamamento em cima da apometria. Você diz da forma que me tocou, assim, para eu aprender. Exatamente, tipo assim, aquilo que faltava para você falar, eu vou comprar um curso, eu vou estudar, eu quero ser uma apometrista e por aí vai. Tá. É a apômetra que fala, É sem querer te apômetra. corrigir, mas já te corrigi. Não, muito obrigado, apômetra. Apômetra. Porque é uma terminologia difícil, né? Já é uma palavra difícil, Tá, apometria, apômetra. Vocês estão tá. me ouvindo bem? Que eu tive que pôr o fone aqui. Não, estamos ouvindo bem, Tati. Tá Pode bom. continuar. Na verdade, assim, eu acho que essa parte do chamado mesmo se deu em duas etapas, né? Eu acho que quando eu fiz o atendimento para mim, fui atendida, né? Vamos dizer assim, eu já senti esse chamado, por mais que eu ainda não estivesse na área holística, espiritual, nada, né? Mas eu já estava num processo de despertar, assim, porque para mim isso foi muito forte, assim, foi um marco mesmo para mim, né? Eu comecei a ter evidência mesmo, a ficar mais sensível, a perceber mais minha intuição, e aí eu fui até pesquisar o que estava acontecendo, né? Porque normalmente é assim que funciona, né? A pessoa começa a se achar estranha, né? Fala, tem alguma coisa diferente, aí eu fui ver o que era um despertar espiritual, porque, enfim, né? Senti que era isso. Então, nesse momento, que fez muito. E foi justamente essa sua pergunta. Quando eu fiz o atendimento, Uhum. Quem me atendeu já me conhecia, né? Eu já tinha feito uma constelação familiar com eles, é um casal. E aí eles falaram Tá. para mim, ó, normalmente a gente não atende com a pessoa presente, né? E eu e a Mari, inclusive, a gente atende assim também. A pessoa não está presente. Até depois eu explico por quê. Mas eles falaram, como a gente já te conhece, você já tem uma certa sensibilidade e tal, a gente quer propor de você estar presente e você meio que vai participar também da sua apometria, vai trazer informações para a gente. Então, isso Foi um atendimento diferente do que normalmente ocorre. eles não atendiam. A pessoa, na verdade, ela fica passiva, vamos dizer, na Tá, apometria. Como tá.
né, eu tô com uma má comparação, assim, mas como aplicar um reiki? A pessoa fica ali na maca, deitada, e Tá. você faz o que tem que fazer ali. Mas nesse caso, não. Nesse caso, eles falaram, olha, eles fizeram como se fosse uma meditação ativa comigo, eles foram Tá. falando o caminho que eles estavam percorrendo, e eu fui acompanhando, e eu também trouxe os meus, depois, né, eu trouxe os meus feedbacks, assim, o que eu vi, inclusive durante, agora eu tô lembrando, eles iam me perguntando, onde você tá, o que você tá vendo, tal. Então foi muito legal, porque eu participei ativamente da minha apometria, eu que vi as coisas. E já vou fazer um parênteses, porque normalmente não é assim, a gente não trabalha assim, porque às vezes realmente vem coisas pesadas mesmo, de verdade. Então é difícil para a pessoa ver. Mas é isso, como ele já me conheceu, já sabiam que eu conseguiria lidar com isso. Tá. Então, como eu participei, Uhum. isso também foi um gancho para mim, porque eu falei assim, poxa, se eu estou tendo essa abertura da espiritualidade também para participar da minha própria apometria, e eles têm essa confiança em mim, talvez seja porque eu preciso ver mesmo as coisas, né? E aí isso começou a desencadear. E aí, para fazer o curso, eu fiquei com essa vontade dentro de mim, e para fazer o curso foi totalmente a Mariana que me empurrou, assim, que falou assim, olha, eu preciso de uma dupla. E eu sempre quis trabalhar com ela, na época a gente não trabalhava com ela com tarô ainda, né? Certo. Mas ela já trabalhava nessa área, né? E eu estava querendo entrar na área, então eu fui naquela empolgação de, nossa, a primeira porta que me abre, né? E aí eu fui fazer o curso, mas juntou as duas coisas. Eu já tinha gostado da técnica, já tinha visto que funcionava, e aí apareceu uma oportunidade de trabalhar mesmo nisso, né? Então aí eu fui fazer o curso. Tá, então Não você sei se eu acha. respondi sua pergunta. Não, eu acredito que sim. O que eu estou entendendo, e aí você me corrige se eu estiver errado, é que você acredita que os seus guias espirituais acabaram te, primeiro, facilitando a coisa com o casal de apômetras, né? Que falaria o correto. Isso, Ah, já isso, aprendi, hein? isso. Tá, o casal de Apômetro. apômetras, tá É. certo. E a Uhum. segunda coisa que eu acho é que eu acho, desculpa usar uma expressão meio brincalhona, eu acho que essa sua sessão de apometria selvagem que você viveu, ou seja, você estava Foi. lá, foi meio selvagem, né? Você estava ali no, se eu entendi direito, você estava quase que no mesmo ambiente. Não, eu estava Não. em Salvador, eu morava em Salvador, a gente fez online. Eu morava em Salvador e eles estavam aqui em Jundiaí, que é onde eu moro hoje, no interior de São Paulo. Tá bem distante, mas a gente fez online. Tanto que eles me instruíram também, olha, se cair a conexão, porque na internet. Ah, desculpa, então agora eu entendi. É porque a apometria normal, a pessoa pode estar dormindo, pode não estar ligada que você está fazendo a apometria, é isso? Na verdade, assim, depende muito de como a pessoa que atende trabalha. Tem lugares que nem isso que eu te falei, a pessoa pode estar ali numa maca presente, mas Tá, ela fica ali quietinha e eles fazem o que tem que fazer. entendi. Tem Então, atendimento que a pessoa não está tá, presente, mas ela sabe, ela é sempre avisada do tá. dia e a hora que vai ser E no aplicado. caso, na verdade, você ficou ligado em Jundiaí online, eles estavam em Salvador, mas É o você contrário. ali. Eu Ah, estava em desculpa. Salvador e eles Você estava em estavam. Salvador, eles estavam aqui em Jundiaí. Isso. E aí a gente ficou online pelo computador, Tá. né? Pelo celular eu deitei, tudo bonitinho, botei meu fone e fiquei lá escutando e falando com eles. Mas tem um grau de selvageria porque Tem. você, na verdade, co-participou da sua própria, seu próprio trabalho de apometria, é isso? Na verdade, eu já trabalhei com a apometria nesse momento, porque a apometria, ela tem um médium, que a gente fala que é quem capta o campo É. energético, a situação em si, e tem um doutrinador, que é quem dá os comandos da Ah, apometria. A gente vai explicar isso daqui a pouquinho. Mas eu trabalhei como médium praticamente da minha. Tinha um da sua médium lá própria também, apometria. Tá. da dupla, né? Tinha essa estrutura na dupla, mas ele foi conversando comigo, falando, o que você tá vendo, não sei o quê. E era muito louco, porque a gente via as mesmas coisas, assim. Depois eu perguntei para eles, porque, por exemplo, tinha momentos que ele, sei lá, pensa num animal que aí nesse lugar que você tá. E eu pensava no animal e ele tinha visto o mesmo animal. A gente foi bater isso depois, assim. Por isso que eu achei muito doido, porque eu falei, nossa, o negócio funciona mesmo. Mas aí Então, eu acho que. resumindo, Arnaldo, desculpa, Pois tenho não? que falar. Resumindo, Arnaldo, que pessoa importante para colaborar com a verdade com o Larry. A Bom, moça isso é verdade. mágica, você percebe, é uma pessoa especial. Você Obrigada. veio a brilhantar o Veio a brilhantar, bate-papo. tá ajudando a gente.
Obrigada, gente. Pode falar, Tati, Eu me senti muito honrada depois que eu fui entender, né? Porque quando eu estudei, quando eu participei, para mim, tava fazendo uma meditação e fui conduzida, tá tudo certo. Mas quando eu fui estudar é que eu tive o grau de discernimento que eu falei, caramba, eu realmente, tipo, já estava trabalhando ali, né? E foi o que você me perguntou no início, você falar, você acha que foi um chamado da sua espiritualidade, da sua egrégora e tal? Com certeza, totalmente, assim. A apometria foi o gancho que me puxou e falou assim, vem cá, filha, você tem que fazer isso aqui. Nosso simbolista Arnaldo, por favor, comece com as perguntas, se a Tati não se importar. Não, e aí a Tati e o Arnaldo já sabem, o Larry é um intrometido, qualquer coisa ela está falando, eu vou intrometer, qualquer coisa ela está falando... Arnaldo, por favor, comece. Pois é. Bom, Tati, como sempre, nós temos aqui algumas questões, tanto nossas quanto da nossa audiência. Uhum. Então, vamos diretamente para a primeira pergunta óbvia, né? O que é apometria? Sim, ótima pergunta. Ótima pergunta para começar, né? Porque a gente sempre fala esse palavrão e todo mundo fica, o que é isso, né? Então, eu vou resumir, né? Porque é bem complexo mesmo, mas eu vou falar aqui um básico e aí, se vocês tiverem perguntas, vocês vão me falando, né? Vou começar falando da origem, que é mais fácil, né? A apometria, na verdade, ela tem origem no espiritismo, tá? Apesar de que qualquer pessoa de qualquer religião ou que não tenha religião pode utilizar da técnica, mas a origem dela é no espiritismo, né? Na verdade, um médico, o Dr. Lacerda, durante as décadas de 60 a 80, na verdade, ele trabalhava no hospital espírita, né? Ele era um médico e ele tratava pacientes que tinham problemas mentais, né? Praticamente vamos dizer, antigamente que chamava de hospício, manicômio, né? E também físicos, enfim, várias coisas, né? Problemas físicos, emocionais, tal. E ele começou a perceber que esses problemas às vezes tinham relações, né? Então, o cara mancava, mas na verdade ele tinha um problema emocional, tal. E ele ele trabalhava com hipnose também, né? E ele começou a perceber que a hipnose dava muito resultado. E ele começou, durante a hipnose, a dar alguns comandos e utilizar um campo magnético, né? De gerar energia, que era o estalo, né? Que a gente usa até hoje. Os comandos da apometria são dados através de estalos, dos dedos mesmo, porque isso gera um campo energético, né? Onde você consegue trabalhar se conectando ao campo energético da pessoa que está sendo atendida também. Então, ele viu que isso começou a funcionar, né, no sentido de dar comandos para a pessoa ressignificar aquele problema que ela tinha. Enfim, ele foi desenvolvendo a técnica, ele começou a fazer experimentos e ele viu que isso funcionava. Então, ele meio que juntou o espiritismo, a medicina de uma forma, né, indireta, mas os conhecimentos dele, a física quântica também, nessa questão do espaço, do tempo, né, dos campos, e ele criou essa técnica que se chama apometria, né? E o significado da palavra apometria é fora da medida, né? Apo é fora, extra, uma coisa que extrapola, e metria é medida, porque é algo que vai além do que a gente conhece como físico, como consciência, né? Porque basicamente o que acontece? Aí já entrando no que é a apometria, né? A apometria, então, é uma técnica espiritual, né, energética, que a gente consegue acessar o campo energético de outra pessoa, ou, na verdade, qualquer campo energético de qualquer ser vivo. Então, por exemplo, a gente pode fazer atendimento de apometria para os animais, ou para um local, né, um local vamos supor, você na sua casa, sei lá, tô sentindo uma energia pesada, no meu ambiente de trabalho, as coisas não andam, tá? A gente consegue se conectar, tudo que existe um campo energético, que na verdade é tudo, né, a gente consegue se conectar. E aí a apometria, ela funciona normalmente com duas pessoas, né, que nem eu falei, o doutrinador e o captador, ambas médiums, né, com desenvolvimento mediúnico, que médium todo mundo é também, mas, né, às vezes depende do desenvolvimento da pessoa. E aí, o que a gente faz? A gente se conecta, basicamente, a gente abre a frequência que a gente fala, né? A gente abre o campo energético dessa pessoa, se conecta com isso, e aí, bem espiritualmente falando, mesmo e energeticamente, né? Porque as egrégoras espirituais trabalham, né? E aí a gente vai captar o que aconteceu. E isso que aconteceu
pode ser tanto na vida atual, quanto, por exemplo, vidas passadas. A pessoa pode ter tido traumas, passou por situações que ela, inclusive, desconhece, né? Porque se forem vidas anteriores, por exemplo, normalmente não se sabe, né? Mas pode ser atual também. Então, assim, é um campo muito amplo, né? Aí a gente realmente tem que abrir a mente, né? E é isso que eu brinco, que quando eu entrei em contato com isso, eu falei, caramba, será que isso tudo existe mesmo, né? Eu até cheguei a duvidar, porque você realmente precisa se abrir para isso, assim, para entender que isso existe, né? E aí é uma técnica que, por ser tão profunda e por acessar locais que normalmente com outras terapias não é possível acessar, ela consegue resolver problemas, principalmente assim, já tentei de tudo, fui médico, já fiz terapia, já fiz isso, fiz aquilo, acupuntura, sei lá, tudo, e não sei de onde vem isso. É meio que a frase da apometria é essa, não sei de onde vem, normalmente a apometria atua. Não digo que resolve, porque a gente não pode garantir, né, 100%. Mas é isso, assim, a apometria, ela consegue achar coisas escondidas, né, e o resultado é muito rápido, porque o trabalho é esse, uma pessoa capta a situação, e aí a gente encaminha, como no espiritismo, no trabalho espiritual, né, no passo espiritual e tal, a gente vê, por exemplo, se tem um ser ligado a essa pessoa, que está obsediando ela, que está, né, ali, vamos dizer, tirando a energia dela, ou fazendo com que ela não vá para frente, ou, por exemplo, alguém fez uma magia, uma amarração, em outra vida que sejam, né, você consegue enxergar isso se você, dentro da nossa permissão, claro, da permissão da pessoa, porque a gente sempre trabalha assim, você consegue, às vezes, liberar isso. Então, de uma forma muito rápida mesmo, por isso que a apometria ela é tão eficiente. Porque, às vezes, é um contrato, uma ligação que já não faz mais sentido agora. Mas aquilo ficou, é um resquício energético mesmo, que ficou ligado àquela pessoa, mas com os comandos, né? E aí tem os comandos certos e essa questão do campo energético, a gente consegue ir dissolvendo isso. Vai diluindo mesmo, como se fosse um rio que não corre mais, porque tá cheio de tronco ali, galho, não sei o quê. A apometria, ela vai tirando essas coisas e as coisas voltam a fluir, né? Então, eu falo que é bem complexo e é muito específico, porque são situações bem específicas, né? E a apometria serve para tudo, né? Mesmo se desde uma dor, tem uma dor, não sei de onde vem, né? Ou questões emocionais. A gente, por exemplo, já tratou gente que tinha vícios de cigarro, tinha traumas mesmo, medos, pânicos, né? Já conseguimos tratar também. Então, de uma forma geral, a apometria é isso, assim, é uma técnica espiritual e energética que trata o campo energético a frequência vibracional mesmo da pessoa, né? Acho que eu vou parar por aqui, porque senão deixa Eu vocês já tenho perguntarem. perguntas, mas eu não vou, mas eu prometo que eu vou deixar mais para o final. Arnaldo, continue, por favor. Não. As próximas duas perguntas, eu acredito que seria uma redundância, porque eu acredito que a Tati já respondeu, mas em todo Eita, caso, podemos fazer como se fosse uma. Como tá. funciona o atendimento de apometria e o que pode ser tratado com apometria, que eu acredito que ela já falou. Não, mas eu fui geral na primeira, viu? Dá para falar mais. Eu Na vou verdade, fazer um complemento. Posso, Tati? claro, claro. Eu vou começar com um complemento que eu já ia falar, mas agora, já que o Arnaldo falou que deu um resumo aí na pergunta, eu vou complementar. Eu ouvi falar, o atendimento de apometria ele dura em média 45 minutos ou ele não tem um tempo certo? É bem relativo. É mais ou menos isso. Eu diria que é de meia hora a uma hora a média. Aí a média daria uns 45, né? Tá. É por aí, mas é muito relativo. Tem atendimento que leva 20 minutos e tem atendimento que leva mais de uma hora. Assim. É difícil levar muito tempo, aí eu falo por mim, né? Cada um atende de uma forma. Eu acho difícil levar muito tempo porque demanda energeticamente muito dos médiums. Então, quem está captando, por exemplo, que no caso, na minha dupla com a Mari, normalmente sou eu que capto, é muito cansativo. Porque a gente, de fato, sente o que a pessoa está passando. Então, você passa por diversas fases durante o atendimento. Então, mais de uma hora é super exaustivo. Mas, por exemplo, a Mari, quando trabalhava antes de trabalhar comigo, ela atendia das 8 da manhã às 6 da tarde. Ela fala que era, tipo,
20 atendimentos por dia. Ela saiu de lá, não sabia nem quem ela era, mas... Deixa eu te fazer uma pergunta importante. É. O Arnaldo, o nosso simbolista Arnaldo, vai fazer um atendimento de apometria com você e com a Mariana. Com a Mariana, tá? Isso. Beleza. Existe o caso de você fazer, que nem a gente já abordou aqui no canal com você sobre a doulagem, que aí são diversos atendimentos, mais de um. Existem diversos atendimentos de apometria, como se fosse diversas consultas, vamos dizer assim, diversas operações espirituais de apometria, Existe. visando a mesma pessoa e o mesmo problema? Mas, sim. Entendeu a pergunta, né? Entendi. Eu vou fazer assim, então. Eu vou emendar uma pergunta do Arnaldo e eu já respondo a sua, porque eu vou Sem problema explicar nenhum. como Por favor. que a gente faz o atendimento, e Uhum. aí eu já te respondo, tá? Tá. Só para fazer sentido o raciocínio. Assim. Ótimo. Eu e a Mari, né? Como eu falei, cada um. Tem gente, por exemplo, que atende a apometria sozinho, uma pessoa só. E dá para atender em grupo também, tá? Então, assim, é muito relativo, tá? Eu e ela atendemos em dupla e a gente trabalha assim. Também foi um formato que a gente moldou, tá? Porque, como eu disse, o atendimento em si da apometria, ele é como se fosse um reiki. Quem está trabalhando vai lá e aplica a técnica e faz esses comandos e essa captação, e quem está sendo atendido fica ali quietinho, só sentindo as coisas, tá? Basicamente é isso. Como que eu e a Mari trabalhamos? A gente faz uma conversa inicial com a pessoa, claro, né? Conversa inicial normal, mas assim, vai fazer o atendimento, beleza. No dia que a gente vai fazer, a gente conversa por vídeo mesmo, né? Vídeo chamada com a pessoa, para entender exatamente o que ela quer que seja trabalhado. Aí, na hora, às vezes, né, normalmente vem perguntas para a gente fazer, e assim, a gente já está no campo, porque o que acontece? Vou ter que voltar um pouquinho. Talvez a resposta seja um pouco longa. O canal é seu, Tati. Eu vou seguir a lógica, tá? O programa é seu, o canal é seu, à vontade. Pode discorrer. Tá. O que acontece? Quando a pessoa chega para a gente e fala assim, olha, eu acho que eu estou precisando, o que é apometria? Acho que serve para mim, não sei o quê. Normalmente, a gente já está conectada com aquela pessoa. A apometria, ela é um negócio que ela vai muito além, assim. Como ela trabalha com essa conexão do campo energético, não é na hora do atendimento que isso se dá muito antes. Então, o que acontece? Quando a pessoa chega para a gente interessada, claro, tem gente que faz, tem gente que não faz, mas normalmente quem faz, a gente já está com esse vínculo, né? E aí, quando a gente marca um atendimento, a gente faz essa conversa inicial porque a gente já está no campo da pessoa. Dias antes a gente começa a sentir coisas que a gente fala, ó, isso aqui não é meu, isso aqui, né, provavelmente é do outro. Porque esse Acontecem eventos, então? Acontece. E depois eu posso contar uns causos. Acontece. Ótimo. Vou dar uns exemplos. Sim, por favor. Eu só não vou falar agora para não perder a resposta, mas eu dou. Tá bom. Eu falo. Então, o que acontece? Essa primeira conversa, no dia que a gente vai atender, a gente faz uma videochamada e conversa. Por quê? A gente já sabe o que a pessoa quer tratar, só que ali na hora do atendimento, vem mais coisa. Por quê? A nossa egrégora já está conectada, a pessoa está ali presente, por mais que seja online, isso não interfere também, às vezes é uma dúvida, né? O fato de fazer online, porque o campo energético, ele é atemporal e não precisa estar no mesmo local físico. Então, a gente se conecta igualmente com a pessoa, não tem problema nenhum. Então, a gente conversa, vê a queixa da pessoa, o que ela quer tratar. Aí, a gente desliga com ela, fala, ó, a gente, então, vai fazer o atendimento agora. Aí, eu e a Mari fazemos o atendimento, isso tem que ser feito num local controlado, vamos dizer assim, porque a apometria, ela mexe com muitas energias e muitas vezes energias densas. Então, por exemplo, existe todo um processo de você limpar o local antes e limpar o local depois do atendimento. Então, a gente faz esse atendimento. Eu e a Mari, a gente usa, por exemplo, ela trabalha com radiestesia também. Então, ela usa uma mesa radiônica apométrica, que ela tem, para demandar toda essa energia e fazer o tratamento em si, né? Então, o atendimento basicamente eu faço a captação, vou passando para ela as situações que estão acontecendo e ela vai dando esses comandos e usando a mesa para ir direcionando tanto o atendimento quanto o tratamento da pessoa, tá? Aí a gente terminou o tratamento, a gente liga de novo para a pessoa ou manda áudio, qualquer coisa assim, e já dá um feedback para ela. Fala, foi trabalhado isso. E o que acontece? Aí é uma parte mais terapêutica que eu e ela gostamos também. Às vezes vem para a gente indicar alguma coisa para a pessoa. Então, por exemplo, indicar floral, indicar para a pessoa usar um cristal de proteção,
indicar aromaterapia, enfim, a gente faz essa parte terapêutica, dá esse feedback para a pessoa, vê se ela sentiu alguma coisa, porque às vezes a pessoa sente algumas coisas, tem algumas percepções durante o atendimento, por mais que ela não esteja ali presente, a gente está conectado, né? Aí depois de 30 dias, durante esses 30 dias a gente está à disposição para a pessoa conversar com a gente, depois de 30 dias a gente tem uma nova conversa com a pessoa para saber como ela está. Esse basicamente é o nosso atendimento. Aí vou entrar na sua pergunta, que acontece bastante. Às vezes a gente precisa fazer mais de um atendimento para a mesma questão. Isso normalmente aparece quando a gente vai finalizar, ou na mesa mesmo, né? Tem uma ferramenta na mesa que você pergunta até se precisa ser feito mais algum atendimento, e na nossa percepção também, ó, ficou um resquício ali, ficou uma ponta, uma questão, uma pessoa que a gente não conseguiu acessar, mas eu acho que ali tem alguma coisa. E a gente vai dentro do limite energético, tanto nosso quanto da pessoa, e dentro da permissão, porque às vezes tem coisa que a gente não pode mexer, porque é do livre-arbítrio dela ou do processo dela, então não pode mexer, mas a apometria, ela vai reverberando, ela não termina ali na sessão, ela continua trabalhando, por isso a gente faz esse retorno de 30 dias. Então, nem nesse período, às vezes, a pessoa libera alguma coisa que na próxima sessão a gente consegue acessar. Né? Então, acontece isso, e acontece, por exemplo, a gente tem cliente que é um atendimento terapêutico mesmo. Então, uma vez por mês, a gente faz uma apometria deles, e para questões diferentes, às vezes. Aí, às vezes ele fala, isso aqui, beleza, já resolvi, já entendi, quero tocar em outro assunto. Porque, claro que tudo está interligado, né? Que nem eu falei, às vezes ele resolve uma questão e outra é liberada para ele trabalhar. Mas existe sim, existe a possibilidade de fazer mais de uma, e existe isso de fazer terapêutico mesmo, como uma terapia recorrente mesmo, né? E fazer mais de uma questão. A gente não faz em menos de 30 dias outra apometria, outra sessão, porque é muito forte. Então a gente deixa esses 30 dias para mexer o que tem que mexer. Tá, para um caso específico, Tati, só para me dar um exemplo, para a gente entender, para os nossos seguidores aqui do canal Verdade com Ler, para eles entenderem melhor como é que funciona a mecânica, esse diapasão do atendimento, esse tempo ou não do atendimento. Você falou 30 dias, um prazo entre um atendimento de apometria e outro, às vezes até, obviamente, para a mesma pessoa e o mesmo caso, tá? Para a mesma situação que a pessoa esteja vivendo. Uma pergunta, se é que você vai lembrar ou se você tem registro, acho que tem. Qual foi o atendimento mais longo que você já deu, que não é esse atendimento mensal de um cliente mensal, ou de uma cliente mensal? Longo para um assunto só. De número de sessões? Até hoje a gente pegou a maioria 2 vezes. A maioria que eu digo que repete, apenas 2 vezes. Chegou até alguém que chegou a fazer para o mesmo assunto 3 vezes? 90 dias, por aí? Uma pessoa fez 3. Uma pessoa fez 3 vezes, mas é raro. É raro. Normalmente em 2 resolve. Normalmente em uma resolve. Você pode falar para a gente, sem citar, obviamente, quem é, que tipo de problema que era? Que fez os 3 atendimentos? Isso. Na verdade, foi uma questão... É porque, assim, como que eu vou explicar? O primeiro atendimento não era exatamente para a questão que a pessoa queria tratar. Ela trouxe uma outra questão, só que uma coisa puxou a outra, tá? Então, por isso que eu digo que foram 3, tá? Era um pânico, ela tinha pânico de um inseto. A pessoa tinha pânico horror, de um inseto, assim, de um bichinho. A pessoa tinha pânico de não conseguir ficar no mesmo ambiente, de gritar, tal. O primeiro atendimento que a gente fez para ela não era para isso, só que já apareceu. Por isso que eu digo que foram 3. E aí uma dúvida que eu tenho que parar para entender melhor. Desculpa, Arnaldo, é que o Larry é uma pessoa cheia de perguntas, eu sou cheio de curiosidades. Como é que aparece isso para você? Como é que com você apareceu? Como é que funciona isso no trabalho seu e da... Eu esqueci o nome da Mariana. Desculpa, se eu lembrar. Tati Mariana, perdão. Como é que funciona para a Tati Mariana? Apareceu. Você foi dar esse atendimento mais longo e lá no meio apareceu que a pessoa tinha uma questão com um determinado bichinho, com um inseto, talvez, enfim, e que não aguentava e ficava tendo um pânico, alguma coisa assim. Como é que surgiu isso aí?
era com... Eu não ia falar, mais para não identificar, mas não tem problema nenhum também, Tá. porque até ela já... Em breve, inclusive, ela vai dar depoimento para a gente lá no Tá. Instagram. Ok. Mas Pronto, ela... Arnaldo, estamos dando um furo. Estamos dando um furo, uma notícia antes. Spoiler. Temos um spoiler, vencemos a barreira. Todos os outros lá do canal da Tati vão ficar com raiva da gente. Cantaram antes. É porque depois eu pensei, eu falei, não, mas já falei lá no meu canal também, não tem problema. Então tá bom. Só não vou citar o nome, mas posso Não, falar. óbvio que não. Bichinho. Não Ela tinha pânico de lagartixa. ela tinha pânico de lagartixa. Pânico, terror. Eu acho que eu vi esse seu vídeo curto no Instagram, não tem? A gente fez uns cortes da live e a gente já citou esse exemplo algumas vezes. É que a gente não deu nome aos bois ainda. Não, mas não é essa a questão. Eu estou mais interessado no método em si, nessa sequência. Na verdade, Tati, deixa eu me explicar melhor. Eu estou querendo pegar esse caso maior de 3 atendimentos para que os seguidores do canal Verdade com Leonardo possam entender melhor como é que um atendimento da apometria, num sentido maior, num sentido, sabe? A técnica, aí vão fazer isso, fazer aquilo e por aí vai. Por isso que eu perguntei para você, e você ainda não respondeu plenamente, pelo menos para mim, como é que chegou ao ponto de vocês falar, estamos atendendo aqui essa cliente, e de repente surge que ela tem esse pânico, ou ela veio por causa do pânico e descobriu uma outra coisa, e por aí vai. Como é que se deu isso? Como é que se dá isso aí no procedimento de apometria, no procedimento apométrico? Na verdade, assim, a pergunta que você fez é boa mesmo, porque é uma parte mais técnica, né? Como que vê isso, né? Isso. Literalmente a gente vê, né? Porque assim. Mas vem por imagem? Vem Isso, como insight? Vem como é uma mediunidade, né? É uma mediunidade. Então, por exemplo, quem capta, como que a gente capta isso, né? Como que acontece ali nos bastidores, vamos dizer. Okay. Eu, por exemplo, que sou a pessoa que capto, eu me conecto, fecho meus olhos, fico ali quietinha, me conecto energeticamente com a pessoa, né? Com a Mari, com a egrégora toda, né? Porque não é a gente que trabalha só, né? Todo mundo. E aí eu começo a ver mesmo, porque eu tenho essa mediunidade, né? Eu fecho os olhos e eu começo a enxergar uma situação, né? E aí pode ser 1000 coisas, pode ser uma cor, ou posso ver de fato a pessoa ali passando por alguma coisa, uma cena mesmo, e a gente vai, e aí a Mari vai conduzindo isso, que é quem é o doutrinador, vai perguntando, né? E aí, não sei o quê. E a forma como a gente trabalha, às vezes a gente incorpora também, né? Então, o médium começa a falar como outra pessoa, e aí aquele ser que está ali quer falar alguma coisa, né? E aí também já quero tirar um medo, que às vezes as pessoas têm uma visão da incorporação como, nossa, tomou meu corpo, eu caí no chão, comecei a babar. Não é isso, gente. Eu fico totalmente consciente, sob controle, mas eu sei que não sou eu. Tanto acontece, e de novo, isso sou eu, tá? Isso pode ser diferente com outras pessoas. Mas tanto não acontece que às vezes, eu ainda converso com a Mari, mesmo tentando incorporada, né? Mas é isso, ou eu tenho uma visão mesmo e vejo, e a Mari vai conversando comigo, falando, mas onde você tá? O que aconteceu? Por que você tá aí? O que você tá sentindo? E aí vai, porque aquilo não é meu. Então, entendeu? A função doutrinadora da Mari, ela fica como uma intermediária mais próxima do paciente, no sentido que ela vai falando com o paciente e você é alguma coisa assim? Eu estou tentando entender melhor. A sua função, eu mais ou menos estou entendendo que é a questão da conexão espiritual, assim, de ter o insight, de ter, às vezes, a incorporação, até entendo. A minha pergunta é um pouco melhorada. A Mari, como doutrinadora, o que faz uma doutrinadora dentro de uma operação de apometria? Basicamente, o doutrinador ele tem que resolver o problema. Claro que é um trabalho em dupla, mas o que acontece? Como demanda muita concentração, por isso que eu falo que até dá para atender em uma pessoa só, mas é muito difícil, porque você precisa se concentrar, ir lá para dentro de você e ir falando o que está acontecendo, né? E tem gente que também acontece então, de incorporar e não ter... A doutrinadora pode ser uma espécie de secretária da sua conexão com o astral? Ela é uma coordenadora. Desculpa eu falar um exemplo rápido, só porque você abriu o caminho para mim. A Tati está lá atendendo
e ela viu diversas lagartixas. Estou dando um exemplo qualquer. Eu vi uma lagartixa. Uhum. Ela transmite isso aí para a Mari. Isso, E a Mari vai pensar como é que vai resolver isso aí com a paciente. exatamente. Estou falando Exatamente. errado ou é isso aí mesmo? É isso mesmo. Eu vou pegar esse exemplo que você deu. Por exemplo, eu vejo lá, nesse caso mesmo, né? Eu vi ela fechada num lugar escuro com muitos insetos, muitos, assim. Tá. E aí, qual que é a função da Mari? É descobrir por quê. Porque o que acontece? A gente tem que chegar na raiz disso. Pô, se ela tá fechada num lugar escuro com um monte de inseto e ela tem medo, óbvio que tem uma conexão. Mas por que que ela tá aí? Alguém botou ela aí? Porque às vezes, assim, alguém pôs ela lá, ou alguém fez uma magia para ela ter pânico daquilo, e aí a gente tem que conversar com esse ser, falar, por que você fez isso? O que que acontece? Então, na verdade, a Mari, por exemplo, esse negócio da lagartixa, vamos usar isso aí como exemplo. Isso. Se é uma coisa que foi colocada por alguma espiritualidade, a Mari, em tese, tem que conversar com essa espiritualidade, alguma coisa assim, ou entender. A gente tenta acessar a causa, né? Se Tá. foi alguém, a gente tenta acessar Tá. esse ser. Porque muitas vezes esse ser, ele tá preso ali no umbral, ou Certo. né, em um lugar também de perdição, vamos dizer assim. Um lugar ruim, um Ele lugar só... de desespero, talvez. Isso, e na verdade ele não sabe nem, muitas vezes eles não têm consciência do que eles estão fazendo, eles só estão esperando para ser libertos. E aí tem várias ferramentas que a gente mostra para eles. Fala, ó, você tá vendo que essa pessoa nem tá mais nessa vida, você não tá mais junto com ela, por que que você está fazendo isso? E aí a gente vai desmontando isso. Para tudo. Vamos fazer que nem o programa. Para tudo. Eu preciso parar você. Eu falei que isso ia durar 5 horas. Eu ia mostrar a fita agora, que agora ficou impressionante, Arnaldo. Tá ficando uma coisa diferente, tá? Daqui a pouco nós vamos longe aqui. Nós vamos eu falei assim, a hora que entrar nesse ponto, ninguém fala mais nada. Acabou. A hora nós vamos vender o roteiro para Hollywood, hein? Já vai dar filme. Vamos fazer um Já filme. dá filme, hein? Vamos. Como é que é? Vamos de novo, volta o que você falou. Eu acho que você não se escutou direito, você não deu muita bola porque você mesmo falou. Ela falou o seguinte para mim, Arnaldo, deixa eu ver se eu entendi, tá? Vamos ver se eu entendi. Ela falou que, na verdade, eu vou dar um exemplo aqui e a Tati vai dizer se eu entendi errado. Uhum. Que, na verdade, o episódio Lagartixa surgiu porque a paciente da Tati e da Mari agora teve uma relação numa vida passada com um espírito, enfim, com alguém, e que esse alguém está aqui ainda no astral e ele está, de certa forma, incomodando a reencarnação atual da paciente da Tati e da Mari, é isso? Isso pode acontecer, Exato, incrível que pode pareça. acontecer? Pode. Ah. É o que a gente fala, isso tem relação com as vidas passadas, né? Mas é como se fosse uma obsessão. Acontece muito, por exemplo, de gente fazer pacto. O último vídeo que a gente fez foi sobre isso, como os relacionamentos de vidas passadas podem interferir na vida atual. Às vezes, acontece muito de fazer pacto, de vou ficar para sempre com você nessa e em outras vidas. E isso amarra, né? Até magia mesmo, amarração, que a gente acha que não funciona ou qualquer coisa assim. Isso às vezes vai, se a pessoa não tem, se é uma pessoa de pouca consciência, que normalmente que faz esse tipo de coisa, assim, é isso, às vezes ela até desencarna, já morreu, e ela não tem consciência que ela morreu, por exemplo, que ela nem está encarnada. O pacto da magia continua e a pessoa se vê, entre aspas, livre no astral, para ir atrás da pessoa da vida anterior, que agora está reencarnada nessa paciente de vocês. Porque aquilo, de alguma forma, gera uma energia para ela, gera uma recompensa, né? Eu estou falando isso é um caso, mas existem 1000 tipos de várias coisas, tá? Pode ter um caso com a pessoa já ainda em vida? Pode. Nessa vida, ou, por exemplo, uma paciente ideal sua e da Mari. Eu tive um namorado lá, ou ao contrário, se fosse um homem, eu tive uma namorada lá que não me largava no meu pé quando eu tinha meus 15 anos, mas depois eu esqueci dela. Mas um dia eu encontrei com ela na rua, ela falou que sempre gostou de mim, que não esquece mais, e aí essa moça fez alguma coisa, ainda nesta vida aqui, os dois, e isso começa a incomodar a pessoa, e vocês, em tese, vão tirar esse incômodo. É alguma coisa assim ou eu estou falando errado? É exatamente isso. E pode não ter relação com vidas passadas, pode ser só a vida atual. Tá. Como pode ser também, por exemplo, não ser uma relação de uma pessoa com a outra. Mas vamos supor, você passou um trauma muito grande na sua infância.
você Certo. cria o que a gente chama de subpersonalidade. Como se você se dividisse, tipo assim, você não consegue lidar com aquilo, e aí tem um desvio na sua Tá, personalidade, e você nunca mais mexeu naquilo, né? tá. Mas aí, com a apometria, a gente chega lá, e aí fala assim, olha, foi na infância que aconteceu isso. Tanto que, assim, muitas vezes, por isso que eu e a Mari, a gente opta por atender e a pessoa não está presente. Porque às vezes a gente vê coisa bem pesada, coisa bem difícil. E aí, às vezes, é difícil para a pessoa entender que, por exemplo, uma duplicidade dela ali, né? Ou alguém da família fez alguma, sabe? É muito complexo. Então, e a gente não sabe o que vai vir. Então, a gente acha muito arriscado deixar a pessoa assistindo aquilo. Por isso que a gente faz e aí a gente dá o feedback para a pessoa. Porque Entendi. é tenso, é puxado. E é uma loucura, porque eu sei que parece loucura, porque às vezes a gente brinca, eu e ela, a gente para e fala assim, cara. Aliás, eu tô explicando aqui no canal do Larry, tá? Porque é pensando oculto, porque a gente não fala tão profundo assim como funciona, porque é muito Aham. complicado É. até de acreditar. A gente às vezes para e fala, meu Deus, será que a gente. O Larry já está dizendo que isso aqui é quase um episódio da série que eu gostava muito, que já acabou, o Supernatural. Eu estou ficando tão Isso, feliz com o seu depoimento, é. Tati. E E olha, eu eu. vou falar para Pode você falar. que parece muita loucura. Eu às vezes me escuto falar, eu falo, gente, não é possível. Mas eu juro de pé junto que é fato, porque eu sou a médium do negócio. Eu e a Mari, mas assim, a gente passa. E é o que eu falo para vocês. A gente se conecta muito antes, a gente já sente coisas que a gente nem sabe que o paciente Ok, tem aqui. Entendeu? Então ok. acontece umas coisas. No dia do meu curso lá, sofri 6 atentados de carro, acidente de carro, uma coisa louca, assim. Porque existe um conflito. E a gente comprova que mexe na energia porque acontece essas coisas, sabe? Você vai fazer Tá. live sobre isso, a internet cai, uns negócios loucos. Você fala, cara, É... não é coincidência, sinto muito. Tati, vamos lá. Desafio. Arnaldo, eu sei que tem outras perguntas, eu sei que o tema é muito longo. Vamos fazer uma parte 2 e deixar o pessoal com água na boca aí, pensando no assunto? Pode ser também. Porque eu estou A achando o apometria dá para tema. fazer 10 partes, não tem fim. Não tem fim. Arnaldo, eu estou achando o tema extenso demais. Nós já estamos chegando a cerca de quase uma hora e eu estou começando a achar que se a gente ficar mais 20 minutos, meia hora, não vai satisfazer plenamente os nossos seguidores. Você aceita uma parte 2, Tati? Sim, pode ser, pode ser. Eu já imaginava, porque esse tema, de Arnaldo, todos os que a gente já ok? falou, esse é o mais Ótimo. complicado. Então, atenção para as cenas dos próximos capítulos. Exatamente. Nós vamos ter uma parte 2. Vai falar, desculpa se eu estiver errado, Arnaldo e Tati me corrijam, vai falar daquelas leis da apometria, né? Alguma coisa assim, as regras da apometria. A Tati vai trazer aqueles casos mais escabrosos para a gente. Eu vou, infelizmente ou felizmente, por a alegria dos seguidores do canal, ser bem curioso, vou perguntar aquilo que ninguém está tendo coragem de perguntar e por aí vai. Tati, vamos fazer isso então? Beleza? Ok? Pode ser, sem problemas. Arnaldo, muito obrigado, Tati, muito obrigado, Arnaldo. Nós vamos marcar uma segunda parte. Podemos pensar em umas 2 semanas? Sim, acho que pode ser. Tá bom, Arnaldo? Ótimo. Mais ou menos daqui umas 2 semanas a gente marca a parte 2 da apometria com Tati Espírito Livre. E aí, Tati, se você quiser, lembrei agora, quem sabe a Mari pode vir. Tá, vou A ver com parte ela. 2. Só que aí é óbvio, a parte 2 já se entende que a pessoa viu a parte 1, então nós já vamos entrar nas regras da apometria, nós já vamos entrar em casos específicos, vai ter mais perguntas e por aí vai. Tá bom? Tá ótimo. Ok? Por mim, tá bom. Tati, muito obrigado. Arnaldo, muito obrigado. E a gente vai se falando. Até os próximos. Nossos seguidores aguardem a parte 2, apometria com a Tati. Não percam. Não percam, exatamente. Não percam. Obrigada, gente. Agradeço mais uma vez Obrigado o você, convite. Tati. Valeu, tchau, tchau.